Ln de 3 é aproximadamente a soma de 2 vezes 2n mais 1, 1 aqui, ímpares embaixo, com n começando em 0 e indo até 6. O k é o cara até onde eu somo. E o erro começou no seguinte, no k mais 1. Como é que é? X valia meio, não valia 1. Sim, sim, sim. O x valia meio, não valia 1. Ótimo. O x valia meio. É essa série aqui. Aqui está o melhor de todas as formulações. Isso. 1 sobre 2. E 1 sobre 2 elevado a 2n. 2n mais 1. Obrigado. A gente já tinha substituído o x por meio, não por 1. O x conveniente é meio e aí deu essa fórmula aqui. Então, é essa a fórmula que fornece o logaritmo de 3. Então, é só, se você quiser, você pode escrever. Quando n é 0, isso dá 1, 1. O primeiro termo é 1. Depois, quando n é 1, isso aqui dá 1 sexto, né? 2 elevado a 2 dá 4. E aqui dá 3, 1 sobre 24. Até a última. Quando n é 6, que dá 2 elevado a 12, que é 4.056, 4.096, vezes 13. Esta soma aproxima o logaritmo de 3 com a precisão que eu quero. Como eu enunciei, dar uma expressão para... Você pode deixar a sua soma indicada. Se eu tivesse explicitado, quero o resultado numérico, você teria que expressar essa soma. Aí vai depender do contexto como ele está formulado. Veja se isso está claro, turma. E eu consegui fazer sem usar nenhum dos outros critérios, controlando o meu erro por uma progressão geométrica. Essa é a grande filosofia. Você olha para o erro como uma série e você precisa uma desigualdade de que o erro seja menor ou igual que alguma coisa. Às vezes a gente consegue melhorar um pouquinho. Por exemplo, veja se você concorda com a seguinte observação. Se concorda que os primeiros termos não serviriam, dá para fazer até numericamente. O primeiro termo aqui, quando n é 1, isso significa, bom, olha para o outro, 1 sobre 24. Será que o primeiro termo poderia ser uma boa aproximação? Só seria uma boa aproximação, até onde eu vou, eu tenho que ter certeza que a partir do seguinte, a soma dá menor que 1 sobre 10.000. Isso está no cerne do que nós fizemos. Esta é a soma parcial que resolve o meu problema. A partir do seguinte e os infinitos que vêm para frente, a soma dá menor do que 1 sobre 10.000. Foi isso que nós analisamos aqui. Que a soma dos infinitos seguintes dá menor do que 1 sobre 10.000. Será que se eu parasse no primeiro, a partir do segundo, a soma ia dar menor do que 1 sobre 10.000? Não, 1 sobre 24 já é maior do que 1 sobre 10.000. Então, o que eu queria que você percebesse comigo é que os primeiros termos já estão maiores do que 1 sobre 10.000. Então, o meu ímpar, que aparece aqui, não vai poder ser 1, nem 3, certamente nem 5. Então, se eu anotar que quando isso aqui for 5, o próximo termo já dá maior do que 10.000, eu tenho certeza que aqui eu posso pôr um 5 na majoração. Então, nesta desigualdade, eu poderia dizer que ela é menor do que vezes um 5. Ao invés de pôr 5, vamos pôr 2 ao quadrado?
Então, eu consigo fazer um argumento adicional, dizendo que como os primeiros termos não fazem essa aproximação, necessariamente eu vou ter que começar, o K vai ser maior do que alguma coisa, maior do que 2, 3. Isso me garante que os primeiros ímpares aqui não são iguais a 1, me permite escrever aqui um 5 ou um 2 ao quadrado. Aí eu ganho mais 2 aqui, porque daí fica 2 elevado a 2n mais 2, quando eu começo com k igual a 1, já começa com o 2k mais 4. Então eu consigo eliminar o primeiro termo de todas essas contas, e quando eu chego aqui na última conclusão, ao invés de 2k, eu tenho 2k mais... Acho que eu tenho 2k mais 1, porque aqui tem um mais 2, não vai dividir por nada, né? Mais 2, então aqui é 2k mais 4, 2k mais 4, 2k mais 2. Eu consigo chegar nessa mesma desigualdade com 2k mais 2. E, portanto, o meu k eu consigo concluir que pode ser 5. Mas aí eu preciso refinar a majoração. Se eu for esperto na hora de fazer as desigualdades iniciais, eu consigo pôr algo melhor aqui e descobrir que bastava ir até 5, que eu já tenho a aproximação que eu quero. Mas isso significa melhorar esta majoração, fazer uma majoração mais fina. Neste exemplo concreto, é possível fazer este argumento, que isso aqui funciona para aqui, porque isso aqui é maior que isso aqui. Eu posso refinar esta desigualdade aqui. Deixa eu escrever em outra cor as coisas adicionais. Eu consigo acrescentar um 2 elevado a 2. Portanto, aqui eu acrescento um 2 elevado a 2. Continua verdadeiro. Aqui aparece um mais 2. Aqui aparece um mais 2. Aqui aparece um mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 em todo canto. E aqui é 2k mais 2, que tem que ser 12. E o k, eu posso concluir que é 5. Então eu melhoro a minha estimativa. Com k igual a 5 já funciona. Então não precisava ter ido até esse termo. Só que para melhorar isso, eu tenho que sofisticar a desigualdade. E isso nem sempre é fácil de fazer. Eu mostrei essa série para vocês sem falar em série de Taylor. Vocês não vão se lembrar disso, porque foram várias aulas atrás, mas não tem importância, eu estou contando. Eu fiz isso passando por série geométrica. Mas não importa. Agora que eu tenho essa igualdade, isso é a série de Taylor. Porque quando uma função se escreve como uma série de potências, a série de potências é a série de Taylor. Normal? Então, não deduzir através da série de Taylor, mas ela tem que ser a série de Taylor. Isso também dá um outro subproduto divertido. Chama aquela função logaritmo de f de x. Agora é continuação desse exemplo, explorando mais coisas. Não estou mais falando de erro. Chama esse f de x dessa função. Se eu perdi para você quanto que vale a derivada de ordem 26 da f, calculada na origem, você consegue me dizer? Claro que consegue, sem fazer muita conta. Série de Taylor. A derivada de ordem 26, eu já apaguei toda a série de Taylor que eu tinha escrito aqui, mas a derivada de ordem 26 não aparece na série de Taylor junto com o x elevado a 26? Quem é o coeficiente do x elevado a 26 numa série? O coeficiente do x elevado a 26 na série de Taylor é a derivada de ordem 26 dividido por 26 fatorial. Você está vendo essa série aqui? Quem é o coeficiente de x elevado a 26? Zero. Por que é zero? Porque
Porque só tem termos ímpares. Então, quanto que é a derivada de ordem 26? 0. Porque só tem termos de ordem ímpar. E a de ordem 27? A explicação do porquê que aquilo é 0, vírgula, pois o coeficiente de x elevado a 26 é nulo. É por isso que eu sei que a derivada é nula. Qual que é a regra geral? Quem é o coeficiente de ordem n no ponto x0? Qual é a fórmula geral? A fórmula geral é a seguinte: o Cn da série de Taylor é igual à derivada de ordem n vezes 1 sobre n fatorial. Essa é a regra geral para o coeficiente de Taylor de uma função. O coeficiente na série de Taylor é 1 sobre n fatorial, derivada de ordem n, calculada no ponto. Então, a derivada de ordem n, calculada no x0, é n fatorial vezes o coeficiente correspondente. Só passar o fatorial multiplicando para o lado de cá. O C26 é 0, não é porque, bom, 1 sobre 26 fatorial vezes a derivada. Tinha que ser 0 a derivada. E a derivada de ordem 27 é igual a 27 fatorial vezes o coeficiente de ordem 27. Quem é o coeficiente do x elevado a 27? 2 sobre 27. Então, a derivada de ordem 27 é igual a 26 fatorial vezes 2. E aqui está a justificativa. Tudo começa quando eu quero escrever uma função através de uma série de potências. Essa é a expressão da função escrita como série de potências, em que eu chamo x menos x0 da parte literal que tem a variável e o Cn é o coeficiente numérico. Quando eu escrevo a série de Taylor, a gente analisa e descobre que esses Cn's estão ligados com a derivada, e que isso é igual a derivada de ordem n no x0 sobre n fatorial, x menos x0 elevado a n. Então a gente parte da série de potências, que é igual a f, vai derivando e vai observando que tem uma lei de formação para os coeficientes. E que a lei de formação dos coeficientes é exatamente essa. Essa é a lei de formação dos coeficientes da série de Taylor. Aí é outra pergunta em cima desta série. Olha para este exemplo concreto. A derivada de ordem 27 está junto, faz parte do coeficiente do x elevado a 27. Então eu fico me perguntando quem é o x elevado a 27 aqui. Não é n27, é o expoente 27. O n, na verdade, é 13. Mas o 2n mais 1 é 27, então o 2n mais 1 é 27 e o 2 é constante. Sim? Fazer uma discussão que é extremamente importante também e que aí é uma outra coisa que a gente fez várias análises, vou fazer uma bem trabalhosa, bem sofisticada, mas que é importantíssimo a gente entender como funciona isso. Então esse é um outro exemplo, agora de outra natureza, estou mudando a pergunta. Eu escrevo uma série de potências. O x0 aqui é 0, porque só tem x, não tem x menos x0. Todos os termos têm x. Os coeficientes são essas potências cúbicas de números. E eu quero saber quem é a função que é igual a isso aqui. Isso aqui é uma dada função, eu quero uma fórmula fechada em x. F de x igual não sei o quê,
que é igual àquilo. Então, ao invés de começar com a função, obter a série de potências dela, eu estou com uma série de potências e quero obter a função. O processo é andar com derivação e integração. Fazer contas até cair em alguma coisa que eu controle. E são várias manipulações que eu tenho que fazer. O meu objetivo é finalmente escrever que f de x é igual a isso. Minha primeira pergunta, vocês perceberam qual é a lei, qual é o termo geral dessa série? Como é que eu escrevo aqui? Soma para n de quanto a quanto e do que aqui na frente? N ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, x elevado a n e o n de 1 a infinito. O que eu posso fazer com essa f? Posso integrar, derivar. Se eu derivar, eu vou abaixar esse n. Vai ficar um n à quarta. Vai atrapalhar ainda mais a minha expressão. Se eu integrar, vai aparecer um x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. O que não dá exatamente o cancelamento que eu queria. Sabe do que eu gosto mesmo? Eu gosto de ter o seguinte termo geral. Esse eu fico feliz. Eu fico feliz quando o meu termo geral tem alguma coisa que aqui tem n e o x está elevado a n menos 1. Aí é legal porque aí eu integro. Quem que é a primitiva disso? Se eu integrar nx elevado a n menos 1, não dá x elevado a n? Tem o x elevado a n? Porque fica x elevado a uma unidade a mais no expoente que é n, dividido pelo novo expoente que é n, e cancela com esse. Que pena que o expoente é n, não é n menos 1. Solução para este problema. Põe x em evidência. Tem x em todos os termos? Então eu escrevo que a minha f de x, essa é a primeira passagem criativa. F de x é x que multiplica 1 mais 2 ao cubo x mais 3 ao cubo x2 mais reticências. Como eu coloquei x em evidência, eu tenho n ao cubo x elevado a n menos 1. Eu quero descobrir a f. Ao invés de descobrir a f, eu vou descobrir a g. É que daí não mato por integração. Por integração eu faço de 1 em 1. Então eu chamo isso de g de x. Então agora eu tenho uma g de x, que é 1 mais 2 ao cubo x mais 3 ao cubo x2 mais etc. Calculo uma primitiva da g de x. Quem que é uma primitiva da g de x? Observe que o termo geral dessa g é n ao cubo x elevado a n menos 1. Quem que é a primitiva da g? Vai ser x mais 2 ao cubo vezes x. Na primitiva eu vou ter um x ao quadrado dividido por 2 vezes 2 ao cubo. Então vai ter um 2 ao quadrado. Depois, 3 ao cubo, x ao quadrado. Na hora que eu primitivar, eu vou ter um x ao cubo. Mas vai estar dividido por 3. E tinha um 3 ao cubo, então sobrará um 3 ao quadrado.
mais uma constante que eu vou chamar de C1. Eu fiz os termos explícitos, mas é bom se a gente conseguir fazer com somatória. A gente ganha tempo. Vamos ver se depois de eu ter feito com os termos explícitos, vocês entenderiam a seguinte soma. A G é a soma de n ao cubo x a n menos 1. Isso é a G. Portanto, uma primitiva da G é direto na somatória, sem fazer termo a termo. Se isso aqui é n ao cubo x elevado a n menos 1, a primitiva é n ao cubo x elevado a n sobre n. Que, claro, cancela o 3, vira 2, cancela o n. Com n de 1 a infinito, mais a constante C1. Vocês acompanharam essa última conta? O que eu obtive, então, é que o g de x diminuiu um expoente aqui nesses números n's. O g de x começa no x igual a 1, dá 1x, o g de x é x, mais, não 2 ao cubo, 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, não 3 ao cubo, 3 ao quadrado x ao cubo, mais n ao quadrado x a n. Essa é a G, que a gente destacou ali. Desculpe, a integral da G. Integral da G. E agora? Põe x em evidência. A mesma conta que eu fiz antes. Quando eu coloco x em evidência, fica 1 mais 2 ao quadrado x, mais 3 ao quadrado x2, mais n ao quadrado, x elevado a n menos 1, mais, reticências. Aqui, a hora que eu tomar primitiva, vai aparecer o x elevado a n e vai cancelar esse n. Vai cair mais um expoente no n. E eu vou fazer isso mais 2 vezes.